Alô, galerinha do canal BioOnline, da plataforma BioOnline, seguindo essa discussão sobre os principais problemas ambientais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais aquáticos. Então, se você tem dúvidas sobre os principais problemas, após a vinheta, se ligue na aula sobre problemas ambientais aquáticos. Alô, galerinha, tudo bem? Aqui na aula de hoje nós vamos trabalhar quais são os principais problemas ambientais aquáticos e, acima de tudo, criar a expectativa de você ser capaz de propor medidas que visam mitigar, diminuir esse tipo de problema ambiental. Então nós listamos alguns dos problemas mais cobrados na prova de vestibular, especialmente na prova do Enem. Um dos problemas mais cobrados, talvez o problema ambiental mais cobrado no Enem, seja a eutrofização. Então, qual é a causa da eutrofização? É o despejo sem nenhum tipo de tratamento de esgotos domésticos ou então a utilização excessiva de fertilizantes. Então, esses esgotos são ricos em matéria orgânica nitrogenada e fosfatada. Ao cair no ambiente aquático, automaticamente ele vai levar à proliferação de organismos. A utilização de fertilizantes, como por exemplo o NPK, também se dá da mesma maneira. Ele acaba sendo infiltrado no solo, contamina o lençol freático e, ao chegar a um corpo hídrico, pode gerar o processo de eutrofização. Então, a eutrofização está associada a grande quantidade de nutrientes na água, o que leva à proliferação de organismos. E esses organismos, ao proliferarem, acabam, de uma certa maneira, consumindo o gás oxigênio presente da água. Então, com o passar do tempo, há uma redução da concentração de gás oxigênio dissolvido na água e isso gera o que nós chamamos de aumento da DBO. O que é DBO? A demanda bioquímica de oxigênio, a necessidade que os organismos têm de utilizar o gás oxigênio nos seus processos bioenergéticos. Então, como há menos oxigênio dissolvido na água pela proliferação de organismos, aumenta essa DBO. A gente chama isso de asfixia dos rios. Tanto é verdade que essa redução da concentração de gás oxigênio pela proliferação de organismos leva à morte dos organismos aquáticos. E esses organismos, ou essa matéria orgânica, acaba, de uma certa maneira, gerando mais nutrientes ainda. E isso passa por processo de decomposição. E nesse contexto é importante frisar, como tem pouquíssimo gás oxigênio, a decomposição que acontece é uma decomposição do tipo anaeróbica, com liberação de gases, como é o gás metano, como é o H2S, o que dá o cheiro extremamente desagradável a essas regiões eutrofizadas. Um outro problema, então, nesse contexto de eutrofização, o que você tem que tomar muito cuidado? Qual é a causa, as consequências e a solução? Então, reduzir a utilização de fertilizantes, tratar os esgotos antes de serem lançados nos ecossistemas aquáticos, de repente, até mesmo lá no ciclo do nitrogênio, você aumentar a utilização de leguminosa para redução dos fertilizantes. Então, isso é interessante você sempre relacionar a esse problema ambiental. Um outro problema ambiental também já cobrado em Enem é justamente a maré negra e as partículas em suspensão. Qualquer tipo de partícula de suspensão ou qualquer tipo de substância de natureza lipídica e, consequentemente, que não vai se misturar com a água, porque ela pode ficar ali na superfície da água. Ficando na superfície, reduz a entrada de luz. E ao reduzir a entrada de luz, automaticamente interfere no processo fotossintético. Reduzindo a fotossíntese, você vai ter então uma reação em cadeia. Você diminui a produção de gás oxigênio, você diminui a produção de matéria orgânica, você interfere justamente na base das cadeias alimentares aquáticas, o que causa redução da biomassa, redução dessa biodiversidade e aí um desequilíbrio ambiental muito difícil de ser solucionado, especialmente se for derramamento de petróleo, por exemplo, e daí vem a perspectiva, até mesmo da engenharia genética, de produzir organismos capazes de metabolizar substâncias tóxicas, transformando-as em inócuas, o que nós chamamos de biorremediação. Então, uma das discussões que a gente sempre levanta em sala, a diferença de bioindicador para biorremediador. Bioindicador indica poluição, biorremediador ele soluciona esse problema ambiental. Um outro problema ambiental muito comum em provas do Enem é a magnificação trófica. Então, toma muito cuidado com a magnificação, porque ela está associada a alguns inseticidas, como organoclorados, dentre eles o DDT, e aos metais pesados, dentre eles destacamos o mercúrio e o chumbo. O que acontece com esses compostos orgânicos? Como eles são difíceis de serem metabolizados, a tendência é que eles fiquem mais acumulados.
Então você vai observar que a concentração dessas substâncias aumenta com o passar dos níveis tróficos. E aí você vai observar uma maior concentração desses compostos no último nível trófico da cadeia alimentar, no topo da cadeia alimentar. E aí esse fenômeno chamamos de magnificação trófica. Agora eu te pergunto o seguinte, o que acontece quando há o aumento da concentração de gás carbônico na água ou aumento da temperatura da água? Você lembra o que acontece nesses impactos ambientais? Então, galerinha, dois problemas ambientais muito cobrados nos últimos anos envolvem o aumento da concentração de gás carbônico na água e aumento da temperatura da água. Então, as consequências são diferentes. Analise aqui comigo, por favor. Quando aumenta a concentração de gás carbônico, esse gás carbônico vai reagir com a água na forma líquida e essa reação forma ácido carbônico, que vai se dissociar, formando íons H+, e íons bicarbonato. É aí que está a diferença. Quando você tem um aumento da concentração de íons H+ na água, isso vai reduzir o pH. Ou seja, quanto mais gás carbônico na água, maior é a acidez da água. E esse aumento da acidez acaba, de uma certa maneira, fazendo com que haja eliminação de micróbios, de organismos, reduzindo biodiversidade. Não esqueçam que nem todos os organismos suportam variação de acidez, suportam água cada vez mais ácida. Então, o aumento da concentração de dióxido de carbono na água reduz a biodiversidade, especialmente biodiversidade de corais, por causa do envoltório de carbonato de cálcio, em função justamente dessa acidez. A deterioração dos recifes acontece muito em função do aumento da concentração de gás carbônico na água. Agora, quando há o aumento da temperatura da água, eu tenho dois problemas a serem analisados. Um que reduz a dissolução de gases, como gás oxigênio, até mesmo como gás carbônico. Lembra que o gás carbônico é importante para o processo fotossintético. Então, se tem menos dissolução desses gases, tem menos fotossíntese, tem menos produção de oxigênio, se tem menos dissolução de oxigênio, tem menos gás acessível ao processo respiratório. Mas além disso, o que você tem que analisar? Ele também elimina algas. Essas algas estabelecem relação mutualística com as anêmonas do mar, com os antozoários que formam os recifes de corais. E a morte dessas algas leva ao que nós chamamos de branqueamento de coral. Então toma muito cuidado que o branqueamento de coral está associado ao aumento da temperatura da água, que nós chamamos de poluição térmica, e ele é decorrente da morte das algas que estão ali associadas aos quinidários que formam os recifes de corais. O aumento da concentração de CO2 reduz a biodiversidade pelo aumento da acidez. O aumento da temperatura reduz a biodiversidade aquática, predominantemente marinha, pelo branqueamento dos corais. Então, quem ficou até o finalzinho da aula, digite lá www.bionline.com.br e coloque lá, depois do seu cadastro, na parte de compra, lá no seu cupom, o cupom REVISALBIO. E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do meu canal de forma gratuita para você fazer uma excelente revisão para a sua prova do Enem.